À vontade. Eu não consigo ver todo mundo, porque também eu não lembro muito como que mexe no Zoom, mas de fato queria agradecer a participação de todos vocês aqui ao vivo e para as pessoas que vão assistir depois essa palestra. Antes de tudo, agradecer ao João pela oportunidade que trouxe, né, pelo convite de estar compartilhando com vocês, a Ana, e depois eu conheci um pouco mais e percebi que realmente esse projeto, não só que eu conheci o João, porque ele é uma pessoa incrível, também conheci a Ana, e também juntou essa, essa ideia de que realmente esse projeto é algo muito especial, até pelas pessoas que estão à frente dele. E eu vim aqui com o objetivo de compartilhar com vocês uma palestra sobre ancestralidade. É algo muito especial para mim e, antes de tudo, pedir licença a todos os nossos ancestrais, os meus ancestrais, a quem está também assistindo, para que possa aqui trazer a melhor maneira possível para que, nesse compartilhar, eles sejam realmente reverenciados da maneira que eles merecem e pedir a permissão com que cada um possa aqui trazer alguma sabedoria que seja necessária nesse compartilhar, né, com a autorização que eles possam me oferecer, possam trazer para todos nós, acessando o que seja necessário para esse momento nessa palestra. Então, vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá? Bom, o nome dessa palestra, a temática dela é sobre ancestralidade. Aqui, palestrante Júlio Smack, sou eu. Falar um pouquinho rapidamente quem sou eu. Quem é Júlio Smack? Eu sou graduado em dança, em bacharelado em dança pela UFRJ, sou terapeuta holístico, tenho 37 anos na gravação desse vídeo e eu moro em Búzios e Macaé, tudo aqui no estado do Rio de Janeiro. O primeiro passo do meu caminho ancestral. Minha pesquisa sobre ancestralidade começou em 2017, durante o bacharelado em dança na UFRJ. Inspirada pela morte do meu pai em 2007, essa jornada buscou transformar a saudade de dor em saudade pelo amor. Desenvolvi o trabalho Integrar Meus Lares, que explora a ancestralidade como caminho de reconexão cultural e emocional. Hoje quero compartilhar como essa pesquisa se conecta a reflexões filosóficas e às descobertas pessoais que moldaram minha compreensão sobre identidade e pertencimento. Então a gente entra na parte mesmo conceitual para que a gente tenha um panorama do que possa significar ancestralidade. Então aqui eu trouxe. Ancestralidade é um conceito amplo que transcende a biologia e abrange aspectos culturais, espirituais e históricos. Ela fala sobre quem veio antes de nós, nossa linhagem familiar, hereditariedade e as histórias que carregamos. Mais do que isso, a ancestralidade é uma prática viva que conecta passado, presente e futuro. Agora eu vou trazer três autores, três filósofos importantes, escritores, nessa temática ancestralidade. A gente poder entender melhor, de diferentes maneiras, essa temática. Eduardo Oliveira, que é um filósofo, educador e ativista brasileiro, ele é uma referência na filosofia da ancestralidade afro-brasileira. Ele define a ancestralidade como um princípio regulador das práticas culturais afrodescendentes no Brasil, especialmente no Candomblé. Segundo Oliveira, Cosmovisões Africanas no Brasil, 2012, a ancestralidade organiza a vida dos povos de santo.
por meio da oralidade, da transcendência espiritual e da resistência cultural. Ele também desarma o racismo epistêmico imposto pela colonização ao valorizar saberes ancestrais como formas legítimas de conhecimento. Agora, Leonardo Mercado. Então, não podia faltar aqui um filósofo filipino. Vou explicar um pouquinho depois por que que eu trouxe um filósofo filipino para essa discussão, essa palestra. Leonardo Mercado, filósofo filipino, nascido em Batangas. Mercado é conhecido por sua abordagem filosófica que conecta a cultura filipina e pensamento ocidental. Ele desenvolveu o conceito de Capua, ou interconexão, que significa o eu em relação ao outro. Mercado argumenta que a ancestralidade não é algo individual, mas sim algo que se constrói em comunidade, onde cada pessoa está conectada ao outro, por relações de cuidado, solidariedade e pertencimento. Elements of Filipino Philosophy, de 1974, que ele trouxe esse pensamento. Para ele, o Capua une o eu e o outro, promovendo uma visão holística de pertencimento. E agora, não podia faltar também nessa discussão um representante dos nossos povos indígenas. Vamos lá. Ailton Krenak, filósofo indígena brasileiro, nascido em 1953. Krenak propõe uma ética ancestral, baseada na interdependência entre humanidade e natureza, em ideias para adiar o fim do mundo de 2019. Ele critica os valores ocidentais que priorizam o consumo sobre a vida e defende práticas ancestrais como forma de reconectar os humanos à Terra. Para Krenak, a Terra é um organismo vivo, do qual os seres humanos fazem parte de forma indissociável. Ele defende que precisamos ouvir a Terra e aprender a viver em harmonia com ela, respeitando seus ciclos e limites. Então, eu relacionei esses três autores. Então, vamos repetir. Uma parte que representa esse aspecto da cultura afro-brasileira, né? A outra, a parte filipina, e a outra, os nossos povos indígenas, povos originários aqui do Brasil. Os três autores oferecem perspectivas complementares sobre ancestralidade. Eduardo Oliveira enfatiza a ancestralidade como resistência cultural e espiritual no contexto afro-brasileiro, destacando a importância das tradições orais e rituais que conectam os vivos aos ancestrais. Leonardo Mercado destaca que a ancestralidade não é algo individual, mas sim algo que se constrói em comunidade, onde cada pessoa está conectada ao outro por relações de cuidado, solidariedade e pertencimento, que é o Capua. Ailton Krenak amplia o conceito ao incluir nossa relação com a Terra como parte essencial da ancestralidade, defendendo que precisamos viver em harmonia com o planeta. Esses pensamentos dialogam ao mostrar que a ancestralidade não é apenas biológica ou histórica. Ela é cultural, espiritual e ambiental. Juntos, eles nos convidam a refletir sobre nossa conexão com os antepassados enquanto moldamos nosso presente e futuro. Ou seja, aqui está dizendo que, novamente, precisamos estar atentos que falar sobre os nossos ancestrais não é falar sobre o passado, mas é uma relação de constante movimento entre passado, presente e futuro. Esse trabalho, né, só para comentar um pouquinho sobre o que a gente vai chegar agora, deixa eu interromper aqui um cadinho. Bom, esse trabalho, ele, né, já conceituamos sobre a ideia de ancestralidade, três autores, lugares diferentes de fala sobre essa mesma temática. E aí,
vai chegar nesse solo, nesse trabalho universitário acadêmico, no qual eu chamei de Integrar Meus Lares. Então, que vamos comentar aqui um pouco sobre o caminho primeiro, né, que me levou a esse tema de hoje. Vamos voltar aqui um bocadinho e aqui estamos. Bom, Integrar Meus Lares. Integrar Meus Lares foi um trabalho de conclusão na UFRJ, meu trabalho de conclusão na UFRJ, desenvolvido ao longo de 10 anos. A pesquisa teve como um ponto de partida a ausência do meu pai, transformando essa experiência em arte e expressão acadêmica. Ah, e quem quiser anotar alguns pontos específicos para que no final eu possa responder, porque ao longo dessa palestra pode existir algumas ideias, algumas sensações e algumas impressões e dúvidas, tá? Que pode ajudar vocês no final a perguntar. Ao longo vocês podem pesquisa teórica com solo de dança que se tornou o objeto central da investigação. Ao longo dessa trajetória, o solo foi apresentado em diversos espaços culturais, acadêmicos e urbanos, incluindo Rio de Janeiro e Santa Catarina. A pesquisa também recebeu prêmios acadêmicos que reconheceram sua relevância artística e teórica. Em 2023, Integrar Meus Lares culminou em uma apresentação especial nas Filipinas, país de origem do meu. Calma aí que embolou aqui. E fonte da primeira inspiração para esse trabalho. Essa apresentação representou não apenas o encerramento oficial da pesquisa, mas também um retorno simbólico às minhas raízes ancestrais. Só um pouquinho aqui nessa temática ainda, foi muito importante levar esse trabalho para as Filipinas, porque depois de 10 anos tiveram várias nuances para apresentar o TCC. Inclusive, o próprio TCC, que é na graduação em dança na UFRJ, o bacharelado é 4 anos e meio, eu terminei em 10. A pandemia que me ajudou a estender um pouco mais, e isso resultou em diversas mudanças na minha vida, que eu vou aqui aos pouquinhos compartilhar com vocês. Mudanças muito profundas e muitas delas sem volta. Falo sem volta porque, na verdade, foram situações que já existiam, mas que foram descobertas a partir desse processo sobre a temática ancestralidade. E justamente por conta desse solo que perdurou durante 10 anos e que, na verdade, tinha que ser 4 anos e meio. Então, mais uma vez, falando de tempo, ancestralidade e perceber qual que é a fluidez da vida, que muitas vezes esse controle sobre 4 anos e meio, eu perderia toda a preciosidade das vivências que eu tive durante esse trabalho acadêmico, que foi, na verdade, uma experiência de vida. Falamos sobre ancestralidade, falei sobre o trabalho acadêmico que me trouxe a essa palestra aqui, e uma das temáticas é sobre a árvore genealógica. Você já deve ter escutado em algum momento sobre a árvore genealógica. Bom, eu sou filho de Macário de Larbal Garcia, eu sou filho de Joelma Nazaré Oliveira dos Santos, meu pai é filho da Justa Gilabal Garcia, meu pai é filho da minha avó, não, do meu avô Leôncio Gilabal Garcia, a minha avó, minha mãe é filha do meu avô Joel Duarte dos Santos e é filha da minha avó Maria Lígia Oliveira dos Santos. Então a gente já começa por aí, né, esse reconhecimento da nossa árvore genealógica. Então, é aí um questionamento para você. Você sabe o nome todo da sua avó? Você sabe a idade dela? Ou se eles já se foram? Quantos anos eles tinham na época que eles se foram? Então, são perguntas que eu vou deixar aqui no ar para vocês. Bom, durante minha pesquisa sobre ancestralidade, eu utilizei o site MyHeritage.
Depois eu posso passar para vocês esse site, tá? Que ele é muito bom para construir minha árvore genealógica. Também tem o Family Search, mas eu tô aqui eu só posso, né, comentar sobre o que eu utilizei, mas tem essas duas ferramentas muito boas e gratuitas na internet. Essa ferramenta me ajudou a organizar informações sobre minha família, incluindo nomes, datas de nascimento, fotos e histórias de parentes próximos e distantes. O processo foi mais do que técnico, foi uma jornada emocional que aprofundou meu entendimento sobre as conexões familiares e sobre quem eu sou. Ao inserir os dados numa Heritage, esse site, percebi a profundidade de conhecer nossos parentes e antepassados. Cada nome adicionado à árvore revelava um pedaço do quebra-cabeça da minha identidade. Além disso, construir essa árvore me ajudou a estreitar laços com os mais velhos. Aqui. Além disso, construir essa árvore me ajudou a estreitar laços com os mais velhos da família. Perguntar sobre nomes antigos ou histórias familiares empoderava essas pessoas ao mostrar que seu conhecimento era valioso para preservar nossa história. Essa experiência também me mostrou que a ancestralidade não é apenas sobre o passado, é sobre como essas histórias nos ajudam a entender nosso lugar no mundo e a construir nosso próprio legado. Mais uma pergunta aí, como provocação. Vocês têm perguntado aos seus avós como que era na época deles, o que eles comiam, quem eram os amigos deles daquela época, é, o que tinha de famoso naquela época no bairro deles, na cidade deles, como que eram os avós deles, quais eram os cheiros que eles lembram na infância, quais eram as primeiras memórias que eles têm da vida. Assim, é uma provocação para vocês aí pensarem sobre isso. Até porque, como eu coloquei aqui, eles se empoderam mais de si quando vocês perguntam a eles sobre a história, porque eles vão perceber que o que eles vivenciaram é importante. Bom, e agora, nesse caminho sobre ancestralidade, houveram algumas revelações nesse caminho, que a descoberta, como está o título, a descoberta dos irmãos e memórias do meu pai. Por isso que eu falei sobre anotar alguma coisa, porque apesar de ser algo biográfico, como se eu estivesse falando, né, eu estou falando aqui sobre a minha própria experiência, mas ainda assim, quando você percebe, a minha história vai se repetir em alguma instância na tua família, ou até com você mesmo que está assistindo, ou com um amigo, ou sei lá, ou com um tio, ou com um primo, ou com um bisavô. Então, isso também pode ajudar vocês em alguma instância a trazer alguma consciência maior para algum lugar que está escondidinho aí dentro da sua história, dentro de alguma dúvida também que você tenha há muito tempo e que a gente pode também aqui trocar uma ideia. Bom, um ano após a morte do meu pai, enquanto eu trabalhava numa companhia de dança profissional que viajava pelo mundo, fui para Londres em 2008, onde minha tia Filipina mora até hoje. Foi lá, para quem não sabe, meu pai era filipino. Acho que eu não sei se eu mencionei isso. E foi lá que que ela revelou que eu tinha dois irmãos mais velhos, filhos do primeiro casamento do meu pai. Essa descoberta mudou completamente minha vida, toda minha perspectiva de família, minha perspectiva sobre ele e sobre a minha própria história familiar. Essa foi a primeira vez que eu conheci minha tia Filipina. Eu só conhecia ela por telefone, por foto, fax, nunca presencialmente. Foi a minha primeira vez. Foi incrível, foi igual o filme
nosso encontro. Passei 2 dias basicamente com ela. Foi assim, um sonho na minha vida realizado naquele momento. E foi inesperado também, não foi nada programado. Simplesmente eu parei lá em Londres. Meu pai nunca voltou para as Filipinas depois que ele veio para o Brasil, porque o divórcio é proibido no país dele, nas Filipinas. Ele, e se ele, né, ele poderia enfrentar uma pena severa ou ser obrigado a retornar para sua ex-esposa. Segundo minha mãe, o casamento com a sua ex-esposa foi arranjado pela mãe dele, mas ele nunca gostou dela. Quando minha avó faleceu no mesmo ano que eu nasci, ele decidiu romper com esse acordo e seguir o coração, ficando no Brasil. Não sei se ele manteve contato ou enviava dinheiro para os meus irmãos, pois essa parte da história eu não sei. É um mistério. Inicialmente busquei contato com meus irmãos pelas redes sociais, como Facebook. Com o tempo, fui criando proximidade com eles, especialmente com um deles que tem uma filha, que é mais velho. Em 2023, quando eu fui nas Filipinas pela primeira vez, conheci meus irmãos pessoalmente. Foi um encontro cheio de revelações. Enquanto o irmão mais velho demonstrou muito afeto e cuidado que eu não esperava, o outro mostrou certa resistência e muito sarcasmo em nossas interações. Mesmo assim, esse momento foi transformador, pois me permitiu conhecer mais sobre meu pai através das histórias que as pessoas contavam sobre ele. Descobri que ele era muito querido por todos. Uma pessoa divertida, comunicativa e de grande coração. Ah, e tem uma coisa muito importante. Nesse momento que eu descobri que eu tenho dois irmãos, eu acabei que eu perdi esse lugar de irmão mais velho. Então, eu não sou irmão mais velho. Eu tenho uma irmã mais nova, de pai e mãe, mas na verdade eu não sou irmão mais velho, né? E agora eu tenho mais dois irmãos mais velhos. Então, isso foi muito interessante para esse lugar, né? Familiar, nessa hierarquia dentro desse sistema. E essa experiência também me fez refletir sobre as memórias do meu pai. Não tenho vídeos ou áudios dele, porque naquela época, em 2007, 2006, era um pouco difícil ter esse acesso a fotos assim. E ele também não gostava muito de foto nem vídeo. E eu tenho perdido aos pouquinhos os detalhes da sua voz e gestos. Muitas vezes sinto angústia ao perceber que essas lembranças estão se diluindo com o tempo. No entanto, algo permanece intacto, o cheiro do meu pai que consigo reconhecer em qualquer lugar. Isso me faz pensar sobre como as memórias fluem e se transformam com o tempo, mostrando que a ancestralidade também é sobre aceitar que as histórias se recriam e se entrelaçam continuamente. Isso para mim é um certo tormento, mas aos pouquinhos eu estou deixando isso ficar mais leve na minha vida. Até mais para as pessoas hoje em dia, né, que têm 60 anos e que os pais já se foram, possivelmente imagino que elas também tenham perdido muitas dessas memórias, porque não, naquela época também, mais ainda não tinha acesso a esses dispositivos, né, de gravação. Então, eu tenho aos pouquinhos buscando deixar, né, desapegar, abrir mão. E também uma coisa interessante, que né, porque ele não voltou também, isso é importante, que nas Filipinas é o único país do mundo, além do Vaticano, onde o divórcio não é legalizado. Casais presos em casamentos fracassados só podem recorrer à anulação. Um processo caro e demorado que pode custar entre 30 mil e 1 milhão de pesos filipinos, que é aproximadamente 22 mil a 77 mil reais, tá? Essa realidade torna difícil para muitos romperem relações tóxicas e infelizes. Então, e aí entra novamente nesse lugar do julgamento, né? Por que que ele não voltou para as Filipinas? Então, isso me ajudou muito
a entender o panorama do meu pai e principalmente a perceber o quanto, por outro lado, né, do filho que ele teve aqui no Brasil depois desse casamento, que ele seguiu o seu coração, ele seguiu o que ele sentia, ele seguiu a tua força divina que havia dentro dele e ele se apaixonou pela minha mãe e foi. Então, novamente, olhar para o lado positivo disso tudo, é perceber a força dele quanto querer viver, quanto querer realmente encontrar a sua força a partir do que toca o coração, né? E não por uma relação social, cultural já estabelecida, e que nem poderia vibrar na alma dele, tá? Agora vamos para a parte de reflexões sobre o tempo, autoconhecimento e ancestralidade. Só um segundinho. Bom, eu vou agora falar um pouquinho, mas essa parte ainda não está aqui escrita no slide. Minha pesquisa sobre ancestralidade também me levou a refletir sobre o tempo e como ele influencia nossa percepção de nós mesmos e das nossas famílias. Isso aqui é bem importante, tá? Quando penso que meu pai tinha 37 anos, a mesma idade que eu tenho hoje, também posso falar em relação à minha mãe. Percebo o quanto ainda preciso melhorar e mudar em mim mesmo, né, hoje. Imagino como deve ter sido para o meu pai lidar com tantas responsabilidades, dois filhos nas Filipinas, dois filhos no Brasil, um casamento arranjado inacabado em seu país de origem e as pressões de construir uma nova vida no Brasil. Tudo isso em um contexto com acesso limitado à informação e ferramentas para lidar com tantas camadas de desafios. Essa perspectiva me ajudou a enxergar meu pai não como um herói idealizado, mas como um ser humano com suas limitações, cicatrizes e escolhas difíceis. Durante muito tempo, vi meu pai como o bonzinho da história e a minha mãe como uma vilã. A minha mãe tinha alguns casos extraconjugais, só que era dentro de casa. Eu vivia dois mundos distintos. O mundo que meu pai estava, né, quando ele estava em casa, e o mundo quando o meu pai estava fora. Ele trabalhava embarcado. Essas situações me colocaram diretamente em contato com conflitos de relações deles, né, criando traumas que carrego até hoje. Por muito tempo, culpei minha mãe pelas mágoas que vivi. No entanto, ao longo da pesquisa sobre ancestralidade, olha só, meu pai, no entanto, né, percebi que essa visão era muito simplista. O meu pai foi omisso diante dessas situações. Ele tinha responsabilidade de interromper esses ciclos. Ele era um adulto, né? Apesar de tudo, dentro desse pensamento sobre ter acesso a essas ferramentas que nós temos hoje, mas ele escolheu não agir. Ele escolheu não agir. A sua ausência emocional também contribuiu para os traumas que vivi. Por outro lado, minha mãe carregava suas próprias dores, limitações e desafios dentro daquele contexto familiar. Ou seja, não existe vítima, não existe algoz. Todo mundo ali está no seu próprio processo. Não existe o bom ou mal absoluto nessa história. Cada um teve a sua responsabilidade. Esse processo me trouxe algo que muitos chamam de perdão, entre aspas, tá? Mas que para mim é mais uma reconexão humana, né? Então, se você também é, se afiniza com esse pensamento, né, que o perdão, que isso para mim ele é muito difícil de entender, mas quando eu trouxe a reconexão humana, pronto, bingo. Porque não é sobre culpa ou obrigação moral, é sobre aceitar que as histórias foram como foram e que elas me deram a oportunidade de estar vivo hoje. Essa aceitação me abriu para viver minha própria história, uma história diferente, onde escolho ser artista, terapeuta holístico, gay,
alguém fora dos padrões de perfeição impostos pela sociedade. Agora sim, o que está escrito aqui. A ancestralidade me ajudou, me ensinou que cada geração carrega traumas e cicatrizes, mas também tem o potencial de interromper ciclos de dor. Como diz o ditado, do pé de manga não se colhe morango. Eu entendi que não posso mudar o passado ou exigir perfeição dos meus pais, mas posso escolher viver conscientemente para evitar ser uma fábrica de traumas para as próximas gerações. Além disso, essa compreensão me liberta para ser quem eu realmente quero ser. Ao aceitar as imperfeições dos meus pais e das histórias familiares, percebo que não preciso carregar padrões ou expectativas irreais. Um dia isso aqui é importante. Um dia eu também serei um ancestral e quero deixar um legado baseado na autenticidade e na liberdade de viver plenamente quem eu sou. Bom, só falar um pouquinho sobre isso aqui. É muito importante sobre essas relações que eu venho percebendo, principalmente sobre meu pai e sobre minha mãe, de realmente olhar a minha mãe e meu pai como seres humanos e não entrar nesse lugar do juiz, porque realmente a gente, em algum lugar da nossa vida, começa a querer ser pai e mãe dos nossos pais. Isso deixa da gente viver o quanto é bom ser filho, o quanto é bom aprender com os pais, o quanto é bom realmente estar nesse lugar menor, de poder perceber a grandeza que são os nossos pais, independentemente do que eles escolheram da vida. Eu, por exemplo, só tirar um pouquinho esse slide aqui. Ah, não, vou deixar ele aqui. Só um breve detalhe que me veio à cabeça aqui, que eu nem tinha pensado em colocar nessa palestra, mas veio. Na pandemia, eu decidi, nesse processo de cura em relação à minha mãe, perceber o que que eu poderia aprender com a minha mãe, já que eu, em diversos momentos da minha vida, queria mostrar à minha mãe como era o protótipo, como que era o ideal de ser mãe. Mãe não pode fazer isso, mãe não pode fazer aquilo. Então, né, nesse processo de cura, eu falei, o que que eu posso fazer para estar mais próximo da minha mãe, sendo eu filho? Que eu quero estar nesse lugar de filho, não quero estar mais nesse lugar de pai ou de juiz ou de, que lá que seja, que não seja filho. Então, minha mãe, ela joga tarô desde 95, 93. E aí eu pensei, bom, ela é muito boa nisso, tem anos de estrada nisso, então o que que eu posso fazer? Já que eu mexia no tarô dela desde criança, escondido, e acabei que aprendi, né, por vivência sobre o tarô. Por que não ser iniciado? Por que não ela me iniciar e me ensinar oficialmente? E assim fiz. Então, acabei que nesse lugar de aprendizado eu me coloco como um aprendiz, um aluno e novamente reconheço a tua força, reconheço o teu poder e entro menos no julgamento. Então, esse foi a ferramenta que eu entendi que eu poderia estar praticando com minha mãe. Então, quando eu começo a entrar nesse lugar do julgamento, eu trago a ferramenta do tarô para que possa fazer uma outra ponte e ressignificar novamente, porque a gente está curando aqui, mas daqui a pouco começa a descurar por algum motivo qualquer. Tem um gatilho, pronto, já é motivo para a gente desandar no nosso processo de cura. Então, esse foi aqui que eu queria colocar, que eu não tinha pensado para essa palestra. Vamos lá, senão vai ficar muito grande. Isso aí, quantos minutos eu tenho? Vai dar tempo. Vamos lá. Teste de ancestralidade, intenção científica e comparatividade de grupos étnicos. Aí eu estou falando aqui sobre ancestralidade, sobre pai, sobre mãe, sobre o meu trabalho de graduação.
né, em dança na UFRJ. O que que tem a ver a dança com ancestralidade? E aí, justamente por isso, pensei, eu estou trazendo essa relação de corpo, movimento, história na nossa própria identidade corporal, que está incluída na questão étnica de alguns povos que nós imprimimos com a nossa pele, com a nossa imagem. Então, como é que eu posso trazer isso de outra maneira? Opa, então é o teste de ancestralidade, que é, você já deve ter visto, um teste de ancestralidade do Genera, que é muito difundido aqui no Brasil, principalmente na pandemia, quando muita gente fez esse teste, inclusive eu. A minha pesquisa com os testes de ancestralidade começou com a intenção de trazer uma abordagem mais científica para meu trabalho artístico. O objetivo era explorar as composições genéticas do DNA, desculpa, do meu DNA, do DNA do meu avô e da minha avó, comparando os grupos étnicos presentes em nossa família. Os testes de ancestralidade foram estimativas das origens étnicas com base em bancos de dados genéticos. No entanto, esses resultados têm limitações. Por exemplo, muitos grupos indígenas no Brasil não estão representados devido à falta de coleta de amostras ou ao respeito por comunidades isoladas. As porcentagens apresentadas podem variar dependendo da quantidade e da qualidade dos dados disponíveis. Essa abordagem buscava conectar ciência e arte para refletir sobre questões como, bem importante, quais são os grupos étnicos predominantes no DNA da minha família? Ainda mais eu que tenho a parte brasileira e asiático. Como o DNA pode ser uma ferramenta para explorar nossa identidade cultural? Que também é uma problemática, esses testes de ancestralidade nesse sentido. Bom, esse teste ele não havia qualquer suspeita ou intenção de questionar os vínculos familiares. Era apenas uma forma de ampliar minha compreensão sobre ancestralidade. É tipo assim, vamos lá. Você quer saber qual é a quantidade de DNA europeu, de povos indígenas, dos povos originários, africanos, asiáticos, no meu caso. Por quê? Eu peguei, né, eu fiz o teste da minha avó e do meu avô, porque na árvore genealógica eles eram os mais distantes, né, os que, por exemplo, os mais velhos da família, melhor assim dizendo. Então, o melhor era fazer com eles, porque eles tinham mais informações dos grupos genéticos acima deles. Bingo, ok. E assim fazer um comparativo, porque a parte do meu pai eu não tinha acesso naquela época, eu não tinha nem pensado que eu conseguiria conhecer ir nas Filipinas, né? Nem tinha pensado nisso. E então eu fiz dos dois e fazer esse comparativo, apenas isso, e colocar ali bonitinho no TCC. Beleza. Ah, e agora, uma parte que foi uma descoberta nesse caminho ancestral que eu fui e foi uma surpresa. Do nada, meu avô não é meu avô. A história do meu avô foi uma revelação. Meu avô materno, tá? Pai da minha mãe. A história do meu avô foi uma revelação inesperada. Durante minha pesquisa sobre ancestralidade, ao realizar testes genéticos para comparar as origens étnicas entre o meu teste da minha avó e do meu avô paterno, alguém que eu cresci acreditando ser meu avô biológico, descobri algo surpreendente. Ele não era meu avô biológico. Esta descoberta foi através de um teste realizado sem seu conhecimento devido ao Alzheimer inicial dele. Queríamos evitar qualquer estresse emocional ou psicológico para que ele não tivesse durante, né, a vida alguma crise, que seria bem complicado. Quando os resultados chegaram, confirmando que ele não era meu avô biológico,
ou seja, não era ligado a mim nem a minha mãe, biologicamente falando. Apesar de ser parte importante da nossa história familiar, percebi como os segredos familiares podem moldar nossas identidades sem sabermos. Essa experiência me fez refletir sobre como as histórias familiares são complexas. Elas envolvem silêncios necessários para proteger memórias frágeis enquanto nos conectam profundamente aos legados deixados por escolhas humanas. Fazer aqui só uma pausa rapidinho sobre o slide. Olha, essa parte ela foi muito delicada, que está sendo delicada até hoje. Era apenas para fazer o teste de ancestralidade, como eu tinha mencionado. Não sei se vocês sabem, quando fazemos esse teste, tem uma parte ali, uma das ferramentas, que é buscar parentes. Então, se a Ana, por exemplo, faz o teste, ela vai ter ali na lista pessoas que fizeram, né, pessoas que fizeram esse teste que têm alguma compatibilidade de DNA. Então, se uma pessoa lá do Acre fez o teste e tem pelo menos uma compatibilidade que ela pode ser uma prima de terceiro grau, vai estar lá na lista. Se por acaso um tio também fez, que mora nos Estados Unidos, mas ele veio para o Brasil e quis fazer o teste, também vai aparecer. Então, só quem fez o teste é que vai aparecer essa compatibilidade. Então, logicamente, meu avô fez e ele tinha que estar ali, óbvio. Só que, como tinha muita gente fazendo naquela época, na época da pandemia, então, né, fiz a coleta do meu avô, da minha avó, beleza. Em 6 meses, eles falaram que ia aparecer, o meu avô no meu teste não apareceu. Depois de um ano reclamando, eu falei, que absurdo! Como que eles fazem isso com o consumidor? Eu preciso colocar isso no meu TCC. Um ano depois, um ano, recebi um e-mail. Depois de reclamar mais uma vez, por telefone, WhatsApp, não sei o quê, informando que realmente não tinha compatibilidade. Dois, duas análises automáticas, que é básico que eles fazem, e uma manual, gene por gene. Isso deve ter dado trabalho pra caramba. Porque, né, num teste de ancestralidade, uma suspeita de não paternidade. Então, foi assim que decidimos fazer o teste, né, de paternidade com ele. Foi bem delicado, porque mexeu também com a parte emocional da minha mãe. Minha mãe ficou um pouco abalada, mas também descobrimos que existia alguns rumores, alguns ruídos na família e algumas brigas, que meu avô era muito violento com a minha avó, de que ele brigava algumas vezes com ela, falando que ela era uma PUTA, e daí para cima, falando que ela tinha outro homem, que a minha mãe não era filha dele, porque minha mãe é a mais branca da família. Então todo mundo pensava, não, a minha mãe é a que puxou mais o pai, no caso meu avô. Só que não, esse segredo foi mantido durante muitos anos e que por uma bobeirinha do acaso, que era apenas saber a quantidade de comparar, né, a quantidade para comparar os grupos étnicos entre eu, minha avó e meu avô, apareceu isso. Falei com a minha avó disse: "Eu casei virgem". Isso aí é tudo mentira. Então, daí a gente percebe que naquela época, se minha avó falasse, né, porque senão a gente vai entrar naquele julgamento, ai, ela escondeu um segredo, ela traiu, ou não sei o quê. Se minha avó, pelo que eu entendi na história, é como se ela conhecesse esse rapaz antes do meu avô. Então, foi basicamente conhecer o meu avô, talvez semanas antes, ela já tinha se relacionado com esse rapaz, ou um homem, né? Então, não sabemos se foi violência, não sabemos se foi um romance proibido, não sabemos. E se foi violência, então mais ainda temos que ter esse cuidado. Então, perguntei à minha avó, né, de maneira brincalhona, que eu sou muito brincalhão com a minha avó, ela disse que
casou virgem. Então, se ela tivesse falado a verdade, ela possivelmente teria passado por miséria, escorraçada pela sociedade, porque uma mulher casar com outro homem que tem filho de outro homem, naquela época era muito complicado. Então, para ver o quanto minha avó foi forte de segurar esse segredo durante anos, mesmo diante de tanta violência do meu avô, né? Sair da família que era bem pobre, não passava necessidade, mas era bem pobre. Minha avó era super exigida porque ela é a mais velha de todos, então existe, né, muitas coisas por detrás disso. E aqui a ideia é reconhecer cada pessoa com quem eu tô, cada pessoa que eu estou mencionando, né, reconhecer o poder de cada um deles. Acho que a ancestralidade ela está me dando esse poder, né, de realmente reconhecer cada um da minha família. E vou voltar lá agora, que a gente está acabando, está acabando, está acabando. Calma aí, vamos lá, tá aqui. Então, chegou numa parte sobre, falando em etnia, e eu aqui entro com vocês sobre essa temática. Eu não sou branco, sou amarelo. Durante 5 anos, eu participei no grupo PADE, UFRJ, lá do prédio onde eu fazia parte, né, do curso de dança lá na UFRJ, no Fundão. Eu participei de discussões sobre religiões de matriz africana e questões sociais e políticas. Como um bandista e alguém que já fez parte do candomblé, no sentido de participar, tá? Nunca fui candomblessista, mas participei. Sempre tive uma forte conexão com a luta contra o racismo e a defesa dos direitos raciais voltados para os negros. No entanto, mesmo inserido nesse contexto, sentia que algo não se encaixava completamente. Havia um desconforto interno, uma sensação de não pertencimento. Com o tempo, percebi que isso estava relacionado à minha identidade racial. Anos, gente, isso foi anos sem saber a minha identidade racial. Muito louco isso. E também reproduzindo alguns conceitos raciais sem querer, como aquele de puxar o olho, de falar que japonês é tudo igual. Isso também é uma forma de racismo que eu não tinha ideia. Ao quanto que essa temática ancestral, ela é muito rica. Tudo por conta disso, tá? E a verdade de não ser branco também não me considerava como negro ou pardo. Foi nesse processo que comecei a entender que eu sou amarelo. Essa conscientização foi fortalecida pelo aumento das discussões sobre questões raciais relacionadas aos povos amarelos no Brasil. Compreendi que minha ancestralidade filipina precisava ser reconhecida e valorizada tanto quanto as outras, que eu só mencionava africana e indígena dentro desse contexto. E asiática, mas sem entender qual é o meu lugar. Não é branco nem pardo, amarelo. No entanto, explorar mais sobre o povo amarelo, percebi que também há hierarquias internas dentro desse grupo. Muitas vezes, japoneses, coreanos, chineses ocupam um lugar de maior visibilidade e prestígio social dentro dessa categorização, enquanto outras etnias, nesse sentido. Isso me fez refletir sobre como as dinâmicas de poder e exclusão também operam dentro do povo amarelo. Essa jornada de autoconhecimento me ajudou a encontrar meu lugar de pertencimento e a compreender melhor minha identidade racial. Ela também ampliou minha visão sobre a ancestralidade, mostrando que ela não é apenas uma conexão com o passado, mas também uma forma de nos posicionarmos no presente e de criarmos um futuro mais consciente, principalmente em relação a essa identidade. Por quê? Quando apresentei meu trabalho quando apresentei o Integrar Meus Lares nas Filipinas, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, que ele é do movimento negro, me questionou que eu não poderia apresentar o meu trabalho esse solo, porque ele tinha questões sobre orixás.
E aí ele me colocou como branco nessa situação. E eu trouxe para ele: eu não sou branco, eu me considero amarelo. Considero amarelo. E falei para ele que esse solo não se trata dos orixás, é uma parte que complementa essa minha busca ancestral. Ou seja, ele nem sequer perguntou a mim sobre do que tratava o contexto geral do solo. E ele propôs: então você tem que levar uma pessoa negra para dançar no seu lugar. E eu pensei, e também falei com ele, e até hoje ele não me respondeu. Então quer dizer que a parte oriental filipina eu vou dançar e a parte africana, né, o intérprete bailarino ou a intérprete bailarina vai dançar, né, uma negra ou um negro. Então eu questionei isso a ele, mas eu não teria essa consciência se eu não tivesse entendido nesse caminho ancestral qual é o meu lugar, porque eu não sou branco, eu sou amarelo. E aí sim, ajudar a ele nesse processo também de que na luta dele, que é legítima. Inclusive, eu fui perguntando para ele como é que eu posso me posicionar em relação a esse questionamento que você trouxe e seja realmente coerente com o que você pensa. Me ajude a entender isso, porque eu quero estar somando e não reduzindo, né, em relação à tua luta, em relação à luta dele. E assim fiz porque essa conscientização se construiu a partir dessa temática ancestralidade na minha vida. E agora entrando no final da nossa palestra, que estou orgulhoso, pontualmente quase uma hora de palestra. Muito bom. O que sinto nessa jornada que compartilhei sobre ancestralidade? Bom, a minha jornada pela ancestralidade me ensinou que cada geração carrega traumas e cicatrizes, mas também tem o potencial de interromper ciclos de dor. Ao explorar as histórias dos meus antepassados e refletir sobre as conexões culturais, espirituais e ambientais, percebi que a ancestralidade não é apenas sobre quem somos biologicamente ou as memórias que carregamos, é também sobre os legados que carregamos, sobre os legados que escolhemos honrar e as conexões conscientes que construímos ao longo da vida. Eduardo Oliveira nos ensina sobre a força das práticas afro-brasileiras. Leonardo Mercado nos lembra da importância das relações comunitárias pelo conceito de Capua. Ayrton Krenak nos convida a resgatar modos ancestrais para viver em harmonia com o planeta. Minha experiência pessoal, desde a descoberta dos meus irmãos até a construção da minha árvore genealógica, mostrou que a ancestralidade é um caminho de autoconhecimento e reconexão. Ela me permitiu encontrar meu lugar de pertencimento e compreender melhor minha identidade racial e cultural. Ao final dessa jornada, entendo que um ser ancestral no futuro significa deixar um legado baseado na autenticidade e na liberdade de viver plenamente quem eu sou. Quero que minha história inspire outros a explorar suas próprias raízes e a viverem de forma mais consciente e conectada com suas heranças culturais e familiares. Então, olha, certinho. Gratidão a todos por estar até aqui assistindo essa palestra, tanto aqueles que estão aqui presencialmente e também a todos que vão assistir depois. Novamente, obrigado ao João pelo convite, à Ana também por estar aqui, por ter me recebido com tanto carinho e parabenizar aos dois pelo projeto Reconnect, que tem sido muito incrível. Tenho visto as temáticas e também o modo com que a Ana, nesse processo de 21 dias, tem feito de maneira tão entregue e autêntica, né? Também nesse caminho e que com certeza não está sendo fácil,
e exaustivo, posso dizer, mas que a alma vai se preenchendo e esse cansaço físico ele passa, né? Porque quando a alma se preenche, o físico ele se torna mais forte, mesmo exausto. É uma outra qualidade de movimento e de existência. E aqui está o meu canal no YouTube para vocês terem acesso. Lá também tem alguns vídeos que eu falo sobre essa temática, sobre ancestralidade, sobre os testes também de ancestralidade que eu fiz. Lá tem tudinho, tá? Inclusive, falta alguns que eu preciso alimentar. Tem o teste meu, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, e falta do meu tio filipino, que eu, quando eu fui nas Filipinas, eu levei o kit para fazer o teste no meu tio filipino, que é o irmão do meu pai. Então, olha que loucura. Então, tem no YouTube. Aí tem meu Instagram, Brasil Pinói, e também o Júlio Smack Terapias para outros trabalhos como terapeuta. Júlio, nossa, Júlio, quanta profundidade, que ensinamento mais lindo esse compartilhar seu, né? Você abriu a sua alma para a gente de uma forma tão generosa, tão transparente, porque eu falo que a teoria, ela é linda, mas uma coisa é a vivência, a experiência na própria pele. Então, a sua palestra de ancestralidade, você está compartilhando a sua própria vivência, as descobertas, as suas reflexões, a profundidade que você chegou dentro das suas próprias descobertas. E assim, é muito lindo e genuíno a forma que você ressignificou a dor da sua família, né? Porque o mais importante de descobrir o passado é como estamos vendo a partir da nossa ótica, sem nos vitimizar, sem chegar naquele viés de culpado, de crítica, de julgamento, sobretudo abraçar o passado como gratidão por aquilo que você deu conta, né? Ressignificar. Lindo, inspirador. Eu tenho certeza que quem vai assistir essa palestra vai se inspirar através do olhar generoso que você deu aos seus antepassados, né? Para que nós possamos também levar esse olhar e a curiosidade de descobrir quem somos, né? Na linha do tempo, né? Porque tem uma linha do tempo. Júlio, eu trabalho com esse exame genético. Hoje eu trabalho com esse exame genético no mundo, no Brasil, né? Eu envio material para coleta para fazer isso. Quando você falou, eu tenho um projeto que chama Conheça-te a ti mesmo. Então, conheça-te a ti mesmo, além de um kit de auto performance, ele tem também uma abrangência à ancestralidade genética, que você vê todos esses vieses de onde que você veio, tanto no mundo, né, global como local. E você vai se autodescobrindo, igual você falou, com muita maestria, desses cruzamentos genéticos de quem já fez o teste, né? Porque é uma busca íntima, intransferível, né? Nós, hoje, vivemos o autoconhecimento, é como se fosse a bússola para nos guiar nessa encarnação. Sem ele, nós não temos a capacidade de discernir as nossas próprias propriedades físicas, né? Quem é você fisicamente? Então, a partir do autoconhecimento de prevenção, que nós conseguimos ter um norte para onde estamos indo, para onde estamos caminhando, quem somos nós, por essência. Porque, na maioria das vezes, nós todos da humanidade somos tratados por amostragem, né? Todo mundo é uma amostragem, né? Mas não, somos seres únicos, exclusivos, e que cada um dá conta até determinado ponto. Igual você falou, o teu avô, geneticamente ele não tinha o mesmo material, mas as impressões dele, né, a energia dele estava com vocês o tempo inteiro. E isso daí reverbera com uma magnitude gigantesca, mas você vai entender que às vezes você tem um filho biológico e seu filho não tem o seu DNA, né? No sentido assim, ele tem as características dele. E essa diversidade é fantástica, mas é uma busca individual, a cada um conforme as suas obras. Não é assim?
Gratidão, querido, mas foi lindo, foi maravilhoso você abrir tua alma para nós. E assim, de todo o meu coração, me sinto honrada, né, de estar aí com você hoje, fazendo parte da tua família. Eu me senti na tua família hoje. Isso Lindo. também. Se alguém tiver dúvida ou alguma pergunta também, a gente tem é, um pouquinho de tempo só para responder alguma coisa. Ou também, se a pessoa está assistindo depois, pode mandar uma mensagem que eu vou responder, porque isso aqui é mais para criar mais diálogos, mais pontes, porque nesse espaço em que eu conecto esses dois lugares de Ásia, Brasil, percebemos que a gente aqui tem uma mistura e que é uma mistura de muita força de vida, muita potência de vida. Então, estou aqui aberto para que as pessoas possam trocar uma ideia depois, né, sobre a temática que a gente comentou aqui, né, que eu compartilhei com vocês. E uma coisa que você falou, só para complementar, para a gente encerrar, o meu bisavô, né, esse do avô que eu descobri que não é biológico, eu nasci no mesmo dia que ele. E ele falou para minha mãe que ele tinha também essa questão, ele tinha também essa sensibilidade espiritual, mediúnica, eu também tenho. Ele falou para minha mãe: esse filho seu vai nascer no mesmo dia que eu. E dito e feito, que minha mãe não acreditou, porque a médica falou que eu ia nascer antes de outubro. Então não tinha como eu saber que isso iria acontecer. Não, aliás, eu não tinha como minha mãe saber que eu iria nascer em outubro. É no máximo assim, final de setembro e pronto, acabou. Mas eu nasci exatamente no dia do meu bisavô. Então isso é para ver o quanto como o que você falou, a minha alma estava conectada nesse sistema familiar que estava além, né, de uma parte material, né, biológica de sangue, mas estava na alma. A nossa vibração ela é muito mais especial do que a própria genética, né? Tanto que nós criamos o tempo inteiro esses mecanismos de neuroplasticidade, né? Para mudar nosso próprio destino. Tem pergunta na Minha, caixinha, é, dando minha os mãe parabéns. é minha mãe, eu acho. É tua mãe? É minha mãe. Ô, É, Júlio, só uma observação, hein, Ana? Sim. Na virada do ano, quando eu reencontrei o Júlio lá em Búzios, eu até brinquei com ele assim, muito aleatoriamente. Falei, pô, Júlio, acompanhei a sua viagem nas Filipinas, que legal e tal. Aí foi quando você pontuou, cara, eu fui resgatar a minha ancestralidade, fui fazer uma Uau! experiência imersiva. E na verdade não foi uma excursão, né, para as Filipinas, foi uma incursão. ah, Então, ele voltou bem impactado, né, com as experiências, tanto positivas e negativas, mas nessa amálgama, eu acho que foi muito enriquecedora. E logo em seguida veio a proposta do desafio Reconnect, e ele se voluntariou a compartilhar um pouco dessa questão da Então isso foi por ancestralidade. agora, Foi então. agora, foi recente, foi agora na virada do ano, né, Júlio? Uau! Foi no ano novo. a gente se Que encontrou lá. legal! Que Que legal. bacana. Eu falei, acompanhei no E, João, Instagram. Oi? partindo desse viés, você falou de ano novo, amanhã é ano novo astrológico, viu, gente? Áries. Amanhã a gente entra numa nova era, teoricamente, assim, né? Amanhã, é Bacana. ano novo astrológico. Então, olha para você ver as conexões. Foi ano novo e agora é ano novo de novo. Ô, Júlio, você é de 87 também, cara? 87. Eu também, cara. Ana, Libriano, gente boa. Libriana, eu sei, ele postou um negócio irritando, eu falei assim, gente, eu super me identifico, eu também sou. Nossa. Ó, tá É top demais, queridos. Nossa, que bênção de encontro, que bênção, viu? Gente, olha, tô muito feliz, assim, novamente agradecer. Aqui tô vendo que não tem perguntas, mas fico aberto para perguntas posteriores. E muito obrigado novamente ao João, à Ana.
todos aqui que estão participando, que estão até agora assistindo também, e aqueles que vão assistir depois. E é isso, muito obrigado. Obrigado também a toda a nossa ancestralidade que permitiu a gente ter esse acesso, essas Sim, informações, tanto pela voz como pela imagem, e também pelo próprio campo, e que foi criado aqui entre todos nós, não só o campo temporal do aqui e agora, mas o campo temporal que está sendo formado para as futuras conexões que estão por vir a partir desse vídeo. perfeito. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, querido. Uma ótima noite, gente. Até mais. Boa Daqui a noite, pouquinho eu disponibilizo pessoal. o vídeo Foi Tudo de maravilhoso. bom. Beijos, boa noite, bom Um descanso. abraço. para nós. Minha Ai, mãe que aqui, ó. linda tua mãe, que linda. É. Deixa eu ler Ale, para boa cá. noite. Teve uma que ô, Júlio, teve uma observação que eu achei tão bonita. Não sei se você viu, tá mais para cima. A pessoa falando assim: olha, o teu avô, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Minha mãe. Aqui, ó. Júlio, você mesmo não tendo a genética do seu avô, você é músico igual ao teu pai. Igual ao meu pai, ela tá falando ali. Minha mãe falando. Achei legal isso. Achei lindo. Lindo. É tua mãe, então. É JS, Joelma Santos. Ai, que linda. Nossa, parabéns. Que história linda. Ela também Bem, colocou aqui, ó. Tenho muito orgulho de você ser meu filho. Minha mãe que colocou aí. ai, que Obrigado. lindo. Ai, que bem. Ô, querida, eu não sei se ela está online ainda, mas ó, um beijo no teu coração. É, eu falo que os pais, eles colocam os frutos, ele é toda a tua impressão, né? Então, é você também. Parabéns a ser essa mãe tão maravilhosa que você é, tá? Um beijo, gratidão. Com Deus, gente. Ótima noite.